Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa em Off TV. E o nosso entrevistado de hoje, como vocês podem ver, é o vereador Juninho Correia, do partido PL de Cachoeiro de Itapemirim. E nossa conversa de hoje, ele vai falar para a gente sobre o projeto de lei que ele elaborou e foi aprovado ontem na Câmara Municipal em regime de urgência, que tornam essenciais todas as atividades econômicas, do município de Cachoeiro. E com isso, o comércio reabriria suas portas diante da quarentena que foi decretada pelo governador Renato Casagrande na última semana. Juninho, boa noite. Eu gostaria que você falasse para a gente o que te motivou a elaborar, a confeccionar esse projeto de lei. Bom, boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, para começar, a gente teve no ano passado, essa infelicidade do vírus. A realidade foi essa. E o vírus, ele veio, ninguém é culpado desse vírus, eu deixei bem claro, inclusive na sessão de terça-feira, que o culpado não é o prefeito, o culpado não é o governador, o culpado não é o presidente, o culpado não é ninguém. Infelizmente, o vírus apareceu, surgiu essa variante do coronavírus no mundo e ele está fazendo o mal que está fazendo. Contudo, no ano passado, no início, lá em março não, em fevereiro ainda, porque em janeiro, quando começou a aparecer no mundo, que até o presidente falou de fechar a fronteira com a China, houve todo um rebuliço internacional de que não precisava, alguns negacionistas não queriam que o presidente fizesse as medidas necessárias, acabou que o vírus chegou. E aí, logo lá em março, tanto o governador quanto o prefeito, na época, falaram de fechar a economia, vamos colocar assim, porque havia uma teoria científica de que se as pessoas não saíssem de casa, se elas ficassem mais recolhidas, o pouco contato entre uma e outra diminuiria o contágio. Então, assim foi feito, para que o sistema de saúde pudesse ser reforçado. A questão é o seguinte, a questão é que o ano de 2020, ele nos mostrou algumas coisas, Ele nos mostrou que o sistema de saúde em alguns estados não foi fortalecido como devia ter sido fortalecido. Ele nos mostrou que as quarentenas, os lockdowns, todas as tentativas de restrição, não que pioraram, mas simplesmente não tiveram o efeito desejado no combate ao contágio do coronavírus. Vamos a um exemplo? A Argentina, o maior lockdown do mundo até hoje, e a Argentina está numa contaminação como o Brasil. Ao mesmo tempo que a Suécia, que não fez praticamente nada, está na mesma situação que no Brasil. Aí eu faço a seguinte pergunta, o lockdown, a quarentena, quando eu digo lockdown, as restrições... mais rígida, Qualquer restrição. Fizeram diferença? Não sei. Porque o governador de Nova York, no ano passado, falou que as restrições que ele fez, quando chegavam no hospital, eram pessoas que não tinham saído de casa. Aí você se pergunta, então, para que tomar essas medidas? Beleza, eu estou fazendo só essa introdução para poder falar a motivação do PL. Então, quando a gente pega essas declarações e a gente pega a OMS, que depois, através de algum de seus representantes, fala que o lockdown ele só tem alguma serventia ser feito num curto espaço de tempo para fortalecer o sistema de saúde e assim as pessoas poderem ter acesso ao sistema, não ter acesso total, porque infelizmente a gente sabe que a realidade do mundo é essa. Não tem como todos terem o acesso total. Mas para que pelo menos aqueles em estado grave tenham acesso ao sistema. Então, quando a gente pega que passaram-se um ano, passaram-se esse tempo e algumas medidas restritivas continuam acontecendo, os comerciantes, a população em geral, ela começa a se questionar. A questionar no seguinte sentido, será que é o comércio que está propagando o vírus? Será que é o comerciante, o cara que quer apenas trabalhar para sustentar a sua casa que está propagando o vírus? Então, eu me sentei, na semana passada, quando houve o anúncio, eu me sentei com um advogado, com
com a minha assessoria, para poder discutir o que a gente faz. Nós vimos o seguinte, algumas fragilidades no decreto estadual, que é o quê? Nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela deixa bem claro que somente em estado de sítio ou em estado de defesa, que é promulgado, né, que é pedido pelo presidente da República e promulgado pela Câmara, somente nesses casos que pode haver algum tipo de supressão de liberdades, ou através de alguma lei em algum momento específico, desde que essa lei não vá de encontro a uma outra lei, ao encontro de uma outra lei. Bom, o que nós estamos vendo é o seguinte, os decretos que estão acontecendo são decretos que vão ao encontro daquilo que a Constituição diz. Então, são decretos que também nascem constitucionalmente inválidos. A tentativa de se criar uma lei a nível municipal, e veja bem, a lei em momento nenhum fala de lockdown, a lei em momento nenhum fala de quarentena, em momento nenhum fala de revogar aquilo que é de ordem estadual ou federal. O que a lei fala no município, até porque nós somos uma Câmara Municipal, então a nossa atuação é dentro do município de Cachoeiro. Só um parênteses, no caso ela não fala diretamente, no texto não fala, né? Mas indiretamente ela torna nula a quarentena, seria isso? Não, calma, vamos lá. Então, como o texto, a redação da PL não trata não trata especificamente daquilo que é de nível estadual, tipo assim, ela não fala que vai derrubar o decreto. Ela fala apenas que no município de Cachoeiro será considerado essencial toda atividade econômica lícita. Então, o PL, que é da Câmara Municipal, trata do município de Cachoeiro. Quando você chegar em Atílio Vivaco não tem essa lei, lá é outra coisa, no município de Cachoeiro. Então, como é no município de Cachoeiro, em Cachoeiro foi reconhecido que toda atividade econômica é lícita e que, por ser lícita, não pode ser alvo de restrições, como, por exemplo, o fechamento indiscriminado. Veja bem, é um fechamento indiscriminado e que não respeite as ordens sanitárias, por exemplo, do Ministério da Saúde. Tanto que eu até falei com algumas pessoas que interpretaram errado. Interpretaram não, mas me perguntaram, se aprovado vai voltar ao normal? Falei, não, se aprovado, a gente vai continuar tendo que seguir o distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, inclusive é uma lei que dá garantia para o prefeito, e aqui eu falo o seguinte, eu sou oposição ao prefeito, mas o projeto de lei ajuda o prefeito, porque o prefeito, no momento, não tem nenhum respaldo, porque não existe nenhuma lei. A única coisa que ele tem que seguir é o decreto. Então, ele tem respaldo até para permitir que o seu comércio possa funcionar, o seu comércio local da cidade possa funcionar, seguindo todos os trâmites. Porque aí vamos supor que tem uma empresa, uma loja de calçados que não está seguindo os trâmites necessários para a contenção do vírus, né, para o espalhamento do vírus. Essa empresa será notificada. Essa empresa pode ser até fechada, porque não está cumprindo. O que nós estamos fazendo através desse PL é, seguindo aquilo que a Constituição Federal nos diz, ao mesmo tempo que questionando aquilo que um decreto estadual que está extrapolando a sua competência tenta impor. É isso que o PL vem fazer. Ele vem fazer com que a Constituição Federal seja garantida aqui no município de Cachoeiro. Sim. Júnior, uma pergunta sobre um ponto controverso, né, do projeto. Eu digo controverso, que surgiu até mesmo dentro da Procuradoria da própria Câmara Municipal, né, que o parecer da Procuradoria foi, né, de inconstitucionalidade do PL por vício de iniciativa. E, pegando outros exemplos, até de municípios vizinhos aqui, né, Afonso Cláudio, por exemplo, também teve um decreto, né, municipal flexibilizando, né, a abertura do comércio, né, e a Justiça suspendeu esse decreto. Em Guarapari também, o Ministério Público conseguiu uma liminar para suspender também o serviço de educação física. E desde o ano passado, né, que foi amplamente noticiado, que o Ministério Público, né, deixou claro que o decreto estadual, o município não pode suplantar, né, o
decreto estadual, a não ser que ele arroche mais as medidas, né? Torne mais rígidas as medidas, jamais o contrário. O presidente também, Jair Bolsonaro, ele entrou com um projeto parecido também, né? Semelhante ao seu, de tornar todas as atividades essenciais no Congresso, e ele também entrou com uma ação no STF, né? E o STF negou ontem. Ou seja, então são exemplos... Desculpa, o STF não negou o pedido do presidente, mas pode concluir que depois eu só faço a retificação. Ou seja, esses exemplos, né, eles mostram para a gente, de certa forma, né, que, de repente, o seu projeto pode também ser inconstitucional, como disse, né, a Procuradoria da Câmara, e nesses exemplos também de que não pode o decreto estadual ser afrouxado pelos municípios e, de repente, muito menos pela Câmara. Eu gostaria que você falasse sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do seu projeto. Tá. Vamos lá. O senhor acompanhou a sessão de semana passada na Câmara? Uma parte. Uma parte. O senhor acompanhou a votação que houve na semana passada? Sobre qual projeto? Um projeto de lei, um projeto modificativo, né, do prefeito. Ele estava modificando uma lei do ano de 2019 que pegava crédito, que pedia, né, à Câmara crédito para fazer obras em Cachoeiro. O prefeito mandou, neste ano, um projeto de lei modificativo a esta lei, né? O senhor se lembra? Não pode falar. Nesse sentido? Então, é um ponto que eu quero dizer para o senhor, que é o seguinte. Este mesmo projeto de lei que o prefeito mandou, a modificação que ele mandou, foi uma modificação que dizia o seguinte, que o Poder Executivo Municipal poderia tomar crédito adicional para complementar, fazer pagamento de honorários, né? Uma suplementação sanitária. Poderia pegar crédito suplementar para poder pagar os ornamentos do crédito. A Procuradoria da Casa também emitiu um parecer dizendo que a lei do prefeito possuía vícios de constitucionalidade, ou seja, ela possuía vícios na sua natureza que poderiam tornar inconstitucional, porque a lei orgânica do município, vamos lá, né, na hierarquia, Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. A lei orgânica do município é a maior lei dentro do nosso município, né, tirando essas outras. A lei orgânica do município deixa bem claro que qualquer tipo de crédito complementar, suplementar, tem que haver a liberação do legislativo. Então, a Procuradoria falou que havia vício. O que aconteceu? Aconteceu que a Câmara entendeu, inclusive eu fiz uma emenda modificando esse artigo para que ficasse do jeito que estava, porque lá em 2019 a Câmara teve que fazer essa modificação. O que aconteceu? A Câmara votou, derrubou a emenda que eu fiz e aprovou o PL como o prefeito havia pedido. O que aconteceu? O Tribunal de Contas derrubou? O Tribunal de Justiça derrubou? Não. Porque existe um princípio que a Procuradoria mesmo fala sobre isso. Embora haja o vício de inconstitucionalidade, o plenário da Câmara é soberano. Existe a soberania do plenário. O plenário, ele é soberano. Sim. O projeto, embora eu não que eu não goste, eu tentei seguir aquilo que a legislação dizia, a lei orgânica dizia, mas o plenário é soberano. Eu vou entrar com algum processo contra? Não. Muito embora a OAB possa entrar com uma ADIM contra para poder derrubar, mas eu não vou porque o plenário da Câmara é soberano. O vereador Maitã falou uma coisa muito, muito lúcida ontem. Um parecer da Câmara, ele não é definitivo, ele é opinativo. Muito embora o parecer possa dizer que há algum vício de constitucionalidade, a Câmara, no final, dá a palavra final. Aquilo que é a legislação municipal, a Câmara ela dá a palavra final. Então, se a gente for ver a questão de que aquilo que a Procuradoria diz e aquilo que a Câmara vota, em muitos casos há ali uma divergência, mas a lei continua valendo, porque a Câmara, no final, ela tem a voz para poder dizer o que vai valer ou não. Aí vamos voltar para o ponto dos outros projetos que caíram. Que esse sim, porque como eu fiz a pergunta,
Porque dentro do recinto da Câmara, o plenário é soberano, isso sem dúvida. Né? Qualquer parecer que a Procuradoria dá, ela, de repente, se resguarda, né, de repente, de alguma ação lá na frente, futura. O exemplo que eu dei é que medidas de municípios próximos, né, decretos municipais, foram derrubados pela Justiça. Né? Ou seja, uma pergunta no sentido de que, aprovado e promulgado, de repente, pela Câmara, você acha que, de repente, pode ser, né, alvo de uma DIN, uma ação direta de constitucionalidade? Então, vamos entrar nesse caso. Vamos supor que o prefeito ele sancione ou não. Ele segure 15 dias e volte para a Câmara sancionar. Sim. Vamos supor que aconteça isso e o TCE, o TJ, TJS, entre com alguma ação para poder derrubar. Pode acontecer? Pode. Mas pode acontecer não só com esta PL, pode acontecer com qualquer outra PL que tenha tido um parecer favorável. Porque, infelizmente, no Brasil, o que acontece? No Brasil, segue-se uma linha de estudo do direito, que é a linha positivada, é o direito positivado. Então, no direito tem que estar escrito. Nessa de que tem que estar escrito, surgem interpretações quando não tem uma vírgula escrita. Tanto que, outro exemplo que foi dado, há alguns anos atrás, a ministra Carmen Lúcia havia votado a favor lá de que o ministro Sérgio Moro era competente para julgar. Agora ela votou contra. Passaram-se alguns anos, ela entendeu o contrário. Então, pode ser que aconteça a derrubada dessa lei? Pode, eu espero que não aconteça. Mas pode acontecer por uma interpretação do momento. Nós sabemos te perguntar, por que você acha que pode acontecer de derrubarem a lei caso ela se torne lei? Porque, na verdade, é um projeto. A primeira questão, a pressão toda da mídia. Eu não estou falando aqui do on-off em específico, sim. Mas há uma coordenação midiática toda contra a lei. Não sei por quê. Parece até que não existe a vontade de que os comerciantes trabalhem, mas existe toda uma pressão para que a lei caia. Então, assim, existe toda uma pressão midiática, uma pressão política para que essa lei caia. Existiria e a gente também... sabe que, muito embora os poderes... Só um minutinho. Muito embora os poderes sejam independentes e harmônicos, né, em tese, a gente sabe que, com o processo, um poder sempre acaba influenciando no outro, sempre acaba entrando. Então, não tem como a gente dizer que todos os poderes são imparciais puros. Então, para, neste momento, o TJ, o Tribunal de Contas, entender a inconstitucionalidade por conta de um alinhamento maior ao governo estadual, pode acontecer, mas pode acontecer que daqui a 8 anos, 10 anos, entenda que não, a lei ela é constitucional porque ela vai de encontro, à Constituição Federal e volte a valer. Então, assim, eu não acho que é um caso perdido, não fiz a lei só por uma questão política, muito embora todo ato de um político é ato político, não fiz só por isso. Eu fiz porque eu fui um dos vereadores, e outros também depois foram junto, que ouviram os comerciantes e sentaram para conversar. Então, os comerciantes que estão sofrendo pediram uma posição da Câmara, e a Câmara deu. A partir de agora, infelizmente, a gente tem que esperar outras instâncias também se manifestarem. Mas a Câmara se manifestou e disse qual é a posição dela. A partir daqui para frente, nós temos ali várias instâncias que vão ter que discutir. Só pegando o gancho nessa linha, né? Você disse que existe uma pressão, né, contrária ao projeto de lei. De repente, né, uma pressão midiática e tal. Nessa mesma linha, teria também uma pressão do judiciário, já que projetos semelhantes que afrouxam o decreto estadual, estando eles certo ou não, constitucional ou não. Eu falei, midiática, política, pressão midiática e política, ambos. Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu esteja errado, independentemente do que vai acontecer... Muito embora, veja bem, desculpa, não é te atrapalhando. Muito embora, por exemplo, teve um vereador que votou contra, um vereador que foi meu professor, é meu amigo, o vereador Diogo. O vereador Diogo, ele é um vereador legalista. Então, assim, ele votou contra, não porque ele é contra os comerciantes, mas é porque ele é justamente legalista. Quando ele vê um parecer da Procuradoria dizendo que é vício, ele vota contra por esse motivo. Mas, assim, como eu falei, pode ser que daqui a alguns anos a Justiça interprete que há legalidade. Entendi. A gente está estendendo bastante, né, até que o assunto é bom de debater.
Inclusive, Leandro, eu vou ter até que sair, porque meu compromisso já começou já há 10 minutos. Não, sim, a última pergunta. Na verdade, só para ver se eu entendi o seu raciocínio. Tá. Na verdade, o que você fez, então, a partir de ter coletado o anseio dos comerciantes, foi fazer esse projeto, né, que você viu como solução, encontrando a brecha, né, na Constituição Federal, como você disse. E não, que brecha na Constituição não, né? Encontrando respaldo na Constituição. Sim, encontrando respaldo na Constituição. E, futuramente, caso o projeto se torne lei, se for derrubado ou não, é algo que já sai da sua alçada. Quer dizer, o seu papel para atender o comércio nesse momento seria esse, isso? O papel do legislativo é atender os anseios. Porque, vamos lá, quais são as funções do legislativo? As funções do legislativo é representar, fiscalizar e legislar. A nossa função de representar os comerciantes legislando, ela está sendo cumprida. Eu não estou dizendo que nós vamos lavar as mãos daqui para frente, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a partir de agora, os outros poderes também têm que se manifestar. Porque o Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara, já se manifestou e já colocou qual é a ideia dela. Tá certo. Juninho, agradecer pela entrevista, pela disponibilidade e dizer para você que o espaço está aberto. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Tá certo. Até a próxima. Até.